noite. Hoje nós teremos a segunda aula do Raízes do Caráter. Então, na semana passada, nós fomos até o item 3 e hoje nós vamos continuar com o item 4, tá? Bem rapidinho. Então, o 4 seria o modo como Deus forma o seu caráter em nós. O que nós temos que entender é que nós vivemos na época da graça, né? Então, tudo é conforme a graça de Deus. A nossa salvação foi pela graça, né? João 1,17 fala assim que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Então, nesse tempo da graça, nós dependemos completamente de Deus. Nós vamos só seguir, vamos ver outros versículos, tá? Então, a definição de graça no Strong, que é a concordância bíblica, né? É a divina influência no coração e seu reflexo na sua vida, é a influência de Deus, né? Outras definições, é um favor, né? O que é uma graça? É um favor, né? É uma dádiva. E o outro significado também, o desejo e habilidade dados por Deus para cumprir com a sua vontade, porque se fosse por nós mesmos, nós não iríamos conseguir nem saber a vontade de Deus, né? Então, o sentido mais amplo da graça. Filipenses 2,13 fala assim que Deus é quem opera tanto querer quanto o operar. Imagine, nem querer no nosso coração, às vezes nós não conseguimos. É Deus que nos capacita, Deus que nos toca para poder desejar a Ele, para poder crer. Foi o Senhor que fez. Esse sentido da graça. Não foi nenhum esforço da minha parte, do ser humano. Né? E como que a graça afeta as nossas vidas? Né? Para a salvação. Efésios 2,8, né, que diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça, nós precisamos para os tempos de necessidades, né? Hebreus 4,16 fala assim que para nós achegarmos ao trono da graça, para encontrar misericórdia e graça nos tempos da necessidade, nós precisamos de tanta ajuda. É lá naquele trono que nós vamos conseguir graça de Deus, né? E para tudo, né? Dons espirituais, habilidades, ministérios, tudo é a graça do Senhor. Não é por um esforço, nós não podemos comprar isso. Foi a graça do Senhor que deu, né? Alguns exemplos da graça. Aqui está, né? Não é Jesus tal. Eu quero, por exemplo, falar no nosso meio. Né? Por exemplo, eu vejo na vida do pastor Marcel. Ele, desde que chegou, ele aceitou Jesus, acho que foi uma coisa tão impactante para ele, e foi a graça de Deus que veio sobre a vida dele, que ele desejou tanto a palavra que quando tinha culto ele estava lá, até enterro ele estava lá, onde fosse ele estava, porque ele tinha uma sede da palavra. E a gente vê que é uma graça de Deus para desejar isso, porque é Deus quem opera o querer e o realizar. Então, foi na vida de cada um assim. A gente vê graça, eu vejo graça na vida da Jaça, né, da nossa irmãzinha aqui. É uma coisa assim, para mim, é até sobrenatural a graça que está sobre a vida dela. Então, nós vemos que tudo que Deus faz é pela graça no tempo que nós vivemos. Um por um, tem uma graça de Deus. Só para chegar aos pés de Jesus, foi a graça do Senhor. Glória a Deus, né? A Bíblia diz assim em Pedro, né? Crescei no conhecimento e na graça de Deus, né? É para crescer. Então, uma vez que nós recebemos a graça de Deus, para poder até crer, né? É a graça de Deus. Nós temos que crescer, né? E só que o que acontece? Existe uma reação negativa para receber mais de Deus, mais da graça de Deus, né? A reação negativa, amargura e falta de perdão. Em Hebreus que fala que se nós tivermos amargura, nós somos privados da graça de Deus. O pecado, né? Nós vamos ficar no pecado para ter mais graça? Não, nós vamos ficar mais longe, né? Legalismo e religiosidade, né? Em Gálatas, se nós formos atrás de Jesus por lei, já estou fora, Gálatas já estavam fora da graça de Deus. É tão fácil desviar, porque se não for pela graça de Deus, eu estou fazendo pelo meu esforço, então não é graça.
Outra coisa que não atrai a graça de Deus é desonrar o Espírito Santo. Espírito Santo é a graça de Deus em nós. Se eu não quiser o Espírito em mim, eu estou sem a graça de Deus, eu estou desgraçada, né? Soberba nos distancia de Deus. Deus quer os soberbos de longe, à distância, mas aos humildes ele dá graça, né? Diz em Tiago, tá? E a reação positiva, né? Renovando a graça. Paulo fala para Timóteo, né? Para ele estar renovando o dom que ele recebeu, né? Nós temos que estar sempre progredindo, né? A dependência da graça, a tua graça me basta, né? Davi falou assim que a graça do Senhor é melhor que a vida, né? Então, por determinação, né? Desejar essa graça, porque se eu procurar outra coisa, eu estou fora da graça, aí eu não vou crescer na graça. E permanecer na graça, né? Que se nós já vivemos, temos o Espírito Santo de Deus, a vida com Jesus, é a graça de Deus em nós, né? Temos que permanecer nela. Se eu já tenho, andar. A Bíblia, Gálatas fala, se eu vivo no Espírito, porque o Espírito Santo já vive em mim, então eu tenho que andar no Espírito, para manter, né? Então, vou permanecer na graça, para poder crescer na graça. Então, desde a vinda de Jesus, nós estamos nessa época da graça. Então, esse versículo, né? Porque pela graça sois salvos. Nós não pagamos nada pela salvação, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então, a graça é a capacidade, né? É o poder que Deus nos dá, né? Dentro de nós. E a fé é a semente que Deus colocou, né? Para poder crer. Porque lá no Jardim do Éden, vocês lembram que a Eva, o que ela perdeu foi o crédito, crer totalmente em Deus. Ela ficou dividida lá. Então, ela entrou a incredulidade lá. E a semente que Deus nos dá nesse momento é a semente de fé. É a semente da credulidade. Olha só a bênção que Deus nos dá. Essa semente, nós nem conseguiríamos ter por nossa força e nós nem poderíamos pagar. Mas Jesus, né, Deus nos dá essa semente no nosso coração. E agora, a nossa parte, agora tem a nossa parte, não é tudo assim, graça, eu não faço mais nada. Não, a nossa parte é o que fazer com essa fé, né? Exercer essa fé. É o quê? Tomar uma decisão, uma obediência. Na hora, Jesus fala assim, se nós confessarmos com os lábios, né? Porque Jesus já morreu por todos nós, mas tem a nossa parte, se eu confesso, se eu realmente desejo, porque na minha conversão, então eu tive um toque de Deus, Deus visitou, era uma coisa tremenda, sobrenatural, eu não sabia o que era aquilo, mas eu desejei, é muito bom, foi como que Deus dando um toque no meu coração, uma semente de fé, e eu tendo que responder no sentido de eu quero ou não quero as coisas de Deus. Então, existe a parte de cada um do ser humano de responder. Deus deu para nós, seres humanos, a salvação. E é pela graça, nós não podemos nem pagar. Alguém que tivesse $1 milhão e quisesse pagar, não poderia pagar. Né? Mas Deus nos deu de graça essa salvação e esse toque. Mas nós temos essa parte, a nossa parte é de responder à fé. A semente, Deus colocou essa semente em nós, a fé. Então nós vamos responder, né? Desejando ou não, é a nossa parte. Né? É uma tomada de atitude, um posicionamento e uma determinação que nós vamos obedecer a essa fé, né? E como que nós podemos receber mais graça para que o caráter de Cristo se forme? Né? Tiago, né, como falo, humildade. Né? Deus quer os soberbos de longe, mas os humildes Deus dá graça. Então, se eu quero mais graça de Deus, se eu quero mais as coisas do Senhor, olha só, o caminho é a humildade. Né? Fé.
é aquele que se achega, né, ao trono da graça para receber a graça. Então, com confiança, busca. Né? Desde o início, Deus fala, né, buscai e me achareis, né? Andando na dependência da graça de Deus. Né? Então, o viver, né, é na graça, não porque eu quero, eu faço, então eu decido assim. Eu tenho a decisão, sim, a determinação, sim, na fé, naquilo que Deus fala, mas não uma coisa independente daquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas então é dependência da graça, e determinado na dependência da graça. Não sei se ficou complicado. Né? Então, outra coisa para entender, antes de falar como Deus nos transforma, então nós falamos da graça, é tudo por causa da graça. Se cair da graça, está na lei, já está fora. Né? Não herda o reino de Deus. Né? O princípio da espécie. Né? Deus criou desde Gênesis 1, quando Deus criou as plantas, a vegetação, os animais, depois, no fim da frase, ele fala assim, conforme a sua espécie. Então, naquela época, Deus já deu o DNA. Né? Nós falamos de DNA de alguns anos para cá, uma centena de anos, não sei. Mas Deus, em Gênesis 11, já estava falando de DNA aqui. Então, cada um tem seu DNA. Por exemplo, uma macieira vai dar maçã. Uma macieira não vai dar um figo, porque está no DNA, existe uma semente, existe um DNA. Uma figueira vai dar figo, não vai dar uma maçã. Por quê? Existe um DNA, é a espécie, Deus criou assim. Pode ter alguma coisa híbrida entre uma planta ou outra, né? Um animal, um tigre com um leão, assim, em tempos especiais. Mas Deus criou a espécie. Uma égua com jumento vai dar uma mula, mas mula com mula não dá mula. Por quê? Deus criou a espécie, DNA. Né? Isso é uma coisa de Deus. Né? E Deus usou o símbolo da árvore para ilustrar a vida do homem. Salmo 92, 12 até 14, fala da palmeira e cedro. Deus fala que nós somos como palmeira, olha só que bênção. Palmeira é o crescimento no conhecimento, que nós vamos crescer, porque a palmeira fica alta, então nós vamos crescer no conhecimento, glória a Deus. E Deus compara a vida do justo, né, como um cedro, ela é forte, então é um crescimento na graça. Olha só que lindo, que Deus deu essa semente para crescer como palmeira e como cedro, crescer no conhecimento e na graça. E Pedro, no Novo Testamento, ele fala, crescei no conhecimento e na graça do Senhor. Olha só, e ele já deu a semente, aqui ele nos compara como uma árvore que tem semente, uma árvore que tem DNA. Né, de crescer como palmeira e como cedro, de crescer no conhecimento e na graça. Olha a bênção de Deus para nós. Né? Mas, não vou falar de todos os versículos, mas Mateus 7, 15 a 20, que Deus fala dos frutos de uma árvore. Então, ele fala assim, conforme o fruto, eu vou conhecer a árvore. Se eu sei que tem maçã na árvore, eu vou falar, é uma macieira. Né? Então, ele fala do nosso coração, né? Os frutos. Então, ele fala dos falsos profetas, então, pelos frutos conhecereis. Então, a nossa vida também, nós vamos conhecer quem nós somos, o que existe aqui dentro de nós, pelos frutos que nós podemos produzir. Né? E os frutos, Gálatas 5:22, o Espírito de Deus, né? Esses são os frutos do Espírito de Deus. Né? Amor, paz, justiça, amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, fé. Né? São os frutos, o que nós vamos apresentar na nossa vida. Né? Deus fala que os frutos do Espírito são esses. Tá? Então, esse é o princípio da espécie. Então, o que nós somos determina o que fazemos. Quem voa e deposita ovo é um pássaro. Né? Então, em termos espirituais para nós hoje, então, aqui, aquele que não tem a semente do Espírito não pode dar frutos do Espírito. Né?
1 João 3,9. Todo que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente, olha só, a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado. Olha só a semente que Deus nos deu aqui no nosso coração, Espírito Santo, a bênção que é. E João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que Deus quis falar, né? Que existe, então, a espécie. Se nós somos da espécie, né, do DNA de Deus, então nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós vamos dar os frutos do Espírito. Glória a Deus. Né? Então, como esse estudo está focado no Sermão da Montanha, Jesus não falou o que nós fazemos, mas a atitude do coração no Sermão da Montanha. E agora a transformação. Então, nesse capítulo de como Deus forma, nós falamos sobre a graça, tem que ser pela graça, porque se não for pela graça, não vale nada, a casa cai. A espécie tem que ser da espécie do Espírito Santo. Glória a Deus que Deus coloca esse DNA em nós. Quando nós temos o sangue de Cristo, nós somos filhos, nós temos o DNA de Deus, que é o Espírito Santo. Então, a transformação que é destinada aos que tiveram um novo nascimento, tem aqueles que tiveram uma vida espiritual, né, que nós vimos que aquele que é carne, nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E em Esdras também nós vemos o que? A restauração, porque Deus quer restaurar. E a restauração do tabernáculo que teve no Antigo Testamento com Esdras, a primeira coisa, ele foi restaurar o altar de adoração a Deus. Porque ele não chegou lá e falou assim, deixa eu fazer os muros. Não. Muros não foi com ele, foi com Neemias depois. Primeira coisa que Deus pediu para ele foi restaurar o altar. É o lugar que ele tinha de comunhão com Deus, é o lugar onde ele iria adorar a Deus, porque se não tivesse a conexão com Deus, o resto não vale. Né? O que significaria sem conexão com Deus, eu vou fazer o que eu quero, não aquilo que Deus quer. Então, isso não foi no Antigo Testamento e aqui também, na restauração do templo, que nós somos o templo, né? Caído, que é prometido em Amós, que Deus iria restaurar o tabernáculo caído de Davi, seria a nossa vida, nós somos esse tabernáculo caído. E o primeiro lugar onde Deus vai lá é no Espírito, né? O Espírito Santo vindo em nossa vida, glória a Deus, né? Então, agora o processo, a mudança ocorre, porque antes existia um outro rei aqui, que era o ego, né? E agora entrou o Espírito Santo. Jesus entrou no meu coração, nessa figura que vocês estão vendo. Jesus entrou no coração, porque nas figuras anteriores que eu coloquei, deixei tudo azul, né? E o corpo e a alma, deu para perceber que está cheio de mancha preta? Que seriam as nossas áreas para serem restauradas, tudo aquilo que foi manchado na nossa vida. Então, a nossa vida pode ser comparada com uma larva que está andando, né, na terra, e ela está toda suja, mas um dia Jesus entrou no nosso coração, né, nós abrimos o coração para Jesus, o Espírito Santo entrou, e a nossa alma, o Espírito instantaneamente reviveu. E a nossa alma está toda manchada e ela vai ter que ser limpa, vai ter que ser transformada, restaurada. Aí tem a lava, depois tem o casulo. O casulo, estou vendo só o horário, desculpa. E lá o que acontece? Está existindo muita transformação. Não que a lava faça alguma coisa, mas está acontecendo muita coisa lá dentro. E transformação, né? Até virar a borboleta. Tá aqui. Né? E até Deus nos limpar na alma, limpar no corpo, né? E podemos sair voando como nos caminhos altos do Senhor pelo Espírito Santo. Né? Deus vai ter os filhos de Deus, Romanos 8, são aqueles que são dirigidos pelo Espírito, o vento do Espírito. Então, nós vamos ser esses, em nome de Jesus.
né? Agora, quais são os meios que Deus utiliza? O mundo sempre vai usar as coisas externas para nos tocar. A Deus usa as coisas que nos tocam internamente, né? A palavra de Deus, segundo Timóteo, né, é inspirada, é boa para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir, redaguir, né? E Jeremias a palavra, ela é como um martelo que vai mexendo aqui na pedra, no coração duro, até que ela se quebre, glória a Deus, né? A palavra vai nos transformando, a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? A palavra de Deus tem vida, a palavra de Deus nos lava, né? Diz a palavra. Outra coisa que Deus utiliza, oração e adoração. Adorar, quem não gosta, né? Estar na presença de Deus é a coisa mais, acho que a presença de Deus é a coisa mais sublime que nós podemos ter. Então Deus vem, nós nos rendemos, né? Aquilo é tudo para nós. Deus é grande. Quando nós olhamos quem é, adorar, ver quem Deus é e se poder se prostrar. Glória a Deus, Ele está nos transformando. Mas outra coisa que Ele utiliza, que a gente não gosta, a carne não gosta, é o sofrimento. O sofrimento é dor física, dor emocional, é frustração, tantas outras coisas que o inimigo vem. E as palavras que a gente encontrou, né, para esse sofrimento que Deus vem e trata conosco, mas para o bem, tribulação. Em tudo somos atribulados, em tudo a Bíblia fala, tudo atribulados. Então, no dia de manhã, Senhor, obrigada por esse dia, obrigada, guarda cada um, Senhor, abençoa tal, e Senhor, obrigada pela tribulação. Porque em tudo nós somos tribulados, Deus vai vir. A prova, né? Deus nos prova, né? Prova a nossa fé. Que bênção que Deus prova. Já pensou se eu tiver uma fé que não está certa? Deus prova, cutuca a minha fé se eu estou, né, no caminho certo. Glória a Deus. A humilhação. Nossa, Deus tem que me humilhar, né? Que Deus é esse, né? Não, Deus conhece o nosso coração. O povo foi lá no deserto e Deus falou assim que Deus deixou o povo passar para provar e ver o que havia no coração. Deus sabia, mas o povo não sabia. Nós não sabemos o que existe aqui dentro, mas Deus sabe, mas nós não sabemos, então tem a humilhação. E fala assim, mas é horrível, é terrível, mas é bênção diante de Deus, se nós tivermos o coração aberto para Ele. Ferida, Deus faz ferida. Quem que pode fazer uma ferida para alguém? É de bem? Pastor, quando a ovelhinha quer fugir, vai para lugares perigosos, situações perigosas, ele quebra a perna. Por quê? Porque é perigoso, porque ele quer resguardar a vida dela. Mas depois fez a ferida e a ligará. Se alguém foi ferido, Deus vai ligar em nome de Jesus. Amém. Opressão parece coisa do diabo, né? Opressão, isso é opressão das trevas, né? Mas aqui fala a opressão que Deus deixou, Deus permitiu passar por umas opressões. O inimigo passou sobre nossas costas, isso aqui, Salmo 66. Mas nos trouxe um lugar de descanso. Então, Deus tinha um propósito, mas para chegar lá, tinha que tirar umas coisas da carne, né? Aflições, né? Golpe. Olha só, tem a figura do vaso quebrado. Deus dá golpe. Como que é isso? Golpear a minha vida? Sim. Porque se continuar e formar uma coisa muito ruim, estragada, é pior do que não ser consertado. Então, Deus quer nos consertar, glória a Deus, né? Fogo, não estranheis o fogo ardente. Fogo, Deus vem queimar a gente, mas isso é bom, porque purifica, né? Tira, quem sabe como que é ouro vem impregnado com impureza, e vai o fogo lá para derreter, para separar. Se não tiver o fogo, não dá para separar. E se eu continuar com a impureza, aquilo vai me prejudicar, vai ser um veneno para a minha vida. Então, glória a Deus, né? E porque Deus vai nos batizar com o Espírito Santo, glória a Deus, e com fogo. Olha, e castigo, Deus dá castigo. Essa passagem está no Antigo Testamento, mas, né? Quantas vezes a gente se sente castigado se fez alguma coisa como consequência, mas quando nós tomamos por bem castigo da iniquidade, como que se Deus não vai abençoar e Deus, olha só, e se humilhar, nós vamos aprender a nos humilhar, né? Jesus aprendeu a obediência pelo que viveu, né? Imagine muito mais nós, né? Espinho na carne. Vou só correr um pouco, tá?
Agora, como Deus forma o seu caráter em nós? A restauração, né? Então, é essa Amós 11, né? Então, tem essa transformação que Deus quer fazer. Então, o ponto inicial, como a gente já falou, né, é Jesus no coração e Espírito Santo, porque se não tiver isso, não dá, né? E nós temos que permitir o seu agir. Eu coloquei duas figuras, só que olha só, o Espírito Santo está lá, nas duas, esqueci de colocar a pombinha, né? Mas o que acontece? Uma tem o coração e o rei é Jesus. E o outro, de baixo, tem o coração, mas o rei sou eu. Olha só, eu tenho Jesus, aceitei Jesus, o Espírito Santo já está morando dentro de mim, mas só que tem vez que Jesus Cristo é o rei da minha vida, mas quando eu tomo o lugar, não, isso eu resolvo, a minha vida eu cuido, o eu começa a reinar na vida. E olha só, a alma, quando nós nos convertemos, olha só, a alma está machucada, né, nas emoções, por situações que passou, eu não sei, né, acorrentada, né, a Bíblia fala de cadeias da impiedade, quantas coisas que nós passamos, né, a iniquidade já nos traz, e o eu tem um parceiro que gosta de ficar junto com ele, que são as trevas, né? Olha só, a força que vai ter aí, né? São as cadeias que ele consegue colocar. E o corpo também está... Mas como que o corpo pode estar manchado, né? O corpo, olha só. Comer é bênção. Comer, Deus deu a comida para nós comermos. Nós temos o instinto de comer. Se não comer, morre. Mas, se eu sou uma glutona, que eu gosto de comer e como fosse uma glutonaria, não é do reino de Deus. Eu posso comer, porque eu preciso comer para viver, mas eu posso comer para não herdar o reino de Deus. Olha só que situação que nós estamos, né? No corpo, dependência química, né? Já afetou a alma, já afetou vários lugares. Então, mas o corpo está manchado, o corpo precisa ser tratado, o corpo precisa ser restaurado. O espírito, tem umas manchinhas no espírito, né? A gente achava que o espírito não tinha manchinha, sabe? Antes a gente achava que era alma e corpo. Mas 2 Coríntios 7:1 fala que para nós santificarmos o corpo e o espírito. Então, existem umas manchinhas quando nós temos contato, relacionamento com seres das trevas, né? E tudo isso tem que ser limpo, né? Então, Deus quer nos restaurar. A restauração do tabernáculo é a nossa vida, né? E tudo isso Deus quer fazer. Glória a Deus que Ele quer fazer. Então, tem áreas da nossa vida que eu aceitei Jesus, tanta coisa já sou liberta. Tem gente que chegou na igreja com depressão, com pânico. Glória a Deus, Deus libertou. Tem gente que chegou viciado em droga, por uma oração, cada caso é um caso. Então, Deus opera do jeito que Ele quiser, Ele opera, né? Pode ser libertação de uma coisa específica, ou alguma cura, ou de emoções, né? Uma cura física. Então, tem outras áreas que vão ser libertas com o tempo, né? Então, tem casos de maldições hereditárias, consagrações, traumas emocionais, pecados e envolvimentos espirituais. Então, o Espírito Santo, ele é completo. Mas só que, para ele poder se manifestar na nossa vida, na alma e no corpo, ainda tem... A alma faz um filtro com tudo aquilo que está da vida passada. Então, ainda ele não consegue se manifestar na nossa vida, até que nós sejamos restaurados. Então, dentro da restauração, os termos que nós encontramos na Bíblia é santificação. Santificação é kadosh no hebraico e agos no grego. Tem o significado de separar. Nós somos separados para Deus, né? Separados do mundo e separados para Deus. É do mundo para Deus. Isso não quer dizer que a gente não vai viver no mundo, né? Porque Jesus falou assim, não peço que tire do mundo, né? Não é isso, mas é aquilo dentro do coração.
Desde o Antigo Testamento, Deus fala da propriedade particular, que o povo dele era dele. E em Eva, era dele, o povo dele. Mas ela fez uma decisão, uma escolha. O que aconteceu? Ela não foi fiel, ela não teve a primazia em Deus. Ela dividiu o coração, vou falar? Aqui o termo é divisão. Porque essa divisão é a coisa pior que pode existir até hoje na nossa vida. Então, uma ordem, né, sobre santificação. Sede santo como o Pai é santo, né? E parece uma ordem, um imperativo. E parece uma coisa muito difícil, né? Mas Deus nos fala em Gênesis 7, só para falar do que Deus quer de nós, né? Como ser separado para Deus. Gênesis 7, 1, Deus fala para Abraão. A Eva já fez isso. O coração, né? Gênesis 17, 1, Deus fala para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então era na presença dele. A Eva estava na presença no jardim do Éden. Então Deus quer, anda na minha presença e ser perfeito. Como você é perfeito, né? Sabe que a outra tradução na NVI fala assim, anda na minha vontade. Olha que bênção, porque às vezes presença parece uma coisa mística, né? A presença de Deus, glória a Deus, mas anda na minha vontade, a NVI, e seja íntegro, seja inteiro, não seja dividido um pouco aqui, né? Eva foi infiel porque estava com Deus e olhou outro, né? E Deus fala para Abraão, né? Fica assim, seja íntegro, fica na minha vontade e seja íntegro, inteiro, né? Glória a Deus, né? E depois eu volto para cá, mas antes, eu quero entrar nessa questão da divisão, porque depois vai ter, já falei aqui, a divisão no coração. Elias falou assim, por que quando Elias estava no monte lá, com o povo todo de Baal, os profetas de Baal, e ele fala para o povo, por que cocheais entre dois deuses? Se vocês querem seguir a Baal, vai, escolhe, né? Não fica dividido, Baal ou Deus, escolhe, divisão no coração. Jesus fala assim, não podeis servir a dois senhores, se for a Deus, sirva a Deus, mas se for a Mamon, sirva a Mamon, né? E talvez a gente diga assim, Tiago fala assim, porque o coração é dobre, coração dividido, coração dobre é dividido. Então, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para lá e não caminha, é inconstante, né? Então, o problema do coração é terrível. Esse coração é terrível. Então, por isso que Davi fala, né, Senhor, cria-me um coração puro, né? Mas Davi falava, né? Com integridade do meu coração eu te servi, eu te busquei, com integridade, coração inteiro, né? Então essa é uma dificuldade muito grande no ser humano e é aquilo que Deus já fala desde Abraão o tempo inteiro. Deus fala, né? Então aí nós podemos falar assim, não, mas eu não tenho Baal, não tenho Mamon, eu não tenho nenhum Deus que eu quero, mas tem um Deusinho aqui que é terrível. É o eu, né? Esse daqui é terrível, né? Porque ao mesmo tempo que é o eu aqui na natureza humana, mas ao mesmo tempo eu sou eu que eu quero as coisas de Jesus. Então, olha só, né? Mas só para entender que situação que nós estamos, tá? É a restauração que Deus quer para nós. Glória a Deus, né? A purificação, outro termo, né, é para restaurar. A santificação, ser santo, ser separado para Deus, ser um povo para Deus, né, ser determinado para Deus. Outro termo que nós encontramos, purificação. Né, purificar é lavar pelo sangue. Quem for para Israel vai ver que fora do templo tem várias, tipo piscina, não sei como que chama, mas é para os sacerdotes se lavarem. Tinha que estar puro, tinha que estar puro. Esse Êxodo 30, 17, orientação dos levitas também para se lavarem. Eles tinham que estar puros, limpos, para poder entrar na presença de Deus. Né? Então, a purificação, para nós temos a presença de Deus, glória a Deus, né? Temos que estar limpo. E como que é essa? Pelo sangue. Eu não preciso mais estar lá no templo, se lavar ou trazer algum sangue, não.
Senhor, me perdoa, né? O sangue de Cristo tem poder, glória a Deus. João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça, né? E a transformação, então nós falamos de santificação, purificação e agora transformação. Né? A transformação vai ocorrer quando há mudança. Né? Existe uma mudança, então transformou. Se foi só uma... só assim, eu mudei de lugar daqui para cá, ele não mudou. Tem que ter uma mudança. E a mudança aqui dentro, no nosso interior, no nosso coração, só tem quando há arrependimento. Porque o arrependimento significa voltar, não está mais naquela situação. Eu vou sair daquela situação. Houve uma mudança. Né? Então, para que haja o arrependimento, em primeiro lugar, tem que ter reconhecimento. É o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, de toda justiça e juízo, né? E a palavra de Deus. Na palavra de Deus vem e fala, e né, o Espírito Santo toca e vem convencendo. Isso é dom de Deus ainda. A nossa parte, confissão. Nós temos que confessar, nós não podemos ter preguiça de... Né? Não, eu quero as coisas de Deus, eu quero mais de Deus, então eu vou confessar. Vou pedir perdão, a minha parte também. E o arrependimento é um dom de Deus, Deus vem com o arrependimento, né? que faz mudar. Em Romanos 10, 9, 18, Deus dá o arrependimento a quem Ele quiser. E quando vem o arrependimento, a convicção do pecado contra Deus e a pessoa contra quem pecou. Né? A parábola do filho pródigo, né? Ele diz, pequei contra ti e contra os céus. Existiu uma consciência forte disso, um reconhecimento. Né? E Deus dá um arrependimento a quem Ele quiser. Então, Senhor, então vem, se eu preciso, eu vou clamar mesmo para Deus vir com arrependimento. Né? Se eu não receber, eu quero. Em cada situação de pecado na minha vida. Em hebraico tem duas palavras para arrependimento, nahan, shibit. Então, mas só para dizer, falar bem rápido, né? Está na parte mais emocional, né? E chora, puxa vida, né? Leite derramado, né? Porque tal. Agora o shibit, fazer uma mudança. Eu fiz uma mudança, uma decisão de mudança, porque não, aquilo eu não quero. Então, em grego também tem duas palavras, metanoia. Metanoia quer dizer uma mudança intelectual, espiritual, é tudo aqui, uma mudança interior. É isso. Tem uma outra palavra chamada espitrefo, nem sei falar direito, mas é uma transição espiritual, né? Em outras palavras, as áreas tocadas pelo arrependimento, emoção, vontade, intelecto e espírito, em todas as áreas da nossa vida, o arrependimento tem que ser tocado. Então, daí existe uma transferência do amor de Deus, né? E o verdadeiro arrependimento vai trazer tristeza, né, uma tristeza sem fim pelo pecado. Mas Deus, realmente eu sou isso, Deus existe aquilo, Deus, perdão, Senhor, tira isso. É uma coisa até de não se conformar, de tão horrível que o pecado se torna. Profunda humilhação diante de Deus, né? Fala assim, Senhor, eu me rendo. Senhor, não dá. Se tu não estiveres, não dá. É se render até fisicamente, porque não dá, né? É o sentimento de vergonha. Na ausência, não há arrependimento, somente mudança intelectual. Né? Essas 9:6. Né? Então, fala, o que tem? Né? Isso não é arrependimento. Aversão genuína pelo pecado. Aquilo traz um repúdio, né? contra aquele pecado de tão mal que nós sentimos que fez para a própria carne, ou para alguém, ou para o ser humano, e que ofende a Deus. Né? Então, tem uma aversão. E tem frutos, né? Tem que ter fruto. E não é religiosidade, não é uma coisa assim, falsa. Eu vou colocar aqui os frutos. Os frutos. Como que depois tem os frutos, tá? Como Deus traz esse arrependimento? Pela bondade. Quando nós vemos quem Deus é, quantas vezes acontece isso quando nós louvamos, adoramos a Deus, nós vemos que Deus é tão bom e vem um choro, Deus ministra, Deus fala e nós pedimos perdão, né? Pela palavra, pela repreensão, Ele provoca a orar para voltar, né, ao filho pródigo, e a presença. Vem a presença dEle, a gente só chora, Senhor, perdão. Né? Olha só, os frutos, né?
sempre tem um fruto, né? Tem uma confissão específica, né? Uma restituição. Não, eu não quero ficar com aquilo que não é meu. Zaqueu, ele devolveu, né? Tudo aquilo que não era que ele pegou a mais, ele devolveu. Né? E aquela consciência diante de Deus, eu não quero ficar com aquilo que não é meu. Né? E ainda mais que em Apocalipse, talvez Coríntios, que fala que os roubadores não herdam o reino de Deus. Então, pelo amor de Deus, eu não quero ficar com aquilo que não é meu, tá? Então, tem esse sentido, né? Abandono do pecado, Maria Madalena, né? Ela se sentiu tão aconchegada com Jesus, que tudo aquilo que ela fazia, tudo aquilo ficou para trás. Né? Foi o amor de Jesus, né? Então tem um arrependimento. Deus estava fazendo isso, eu estava nisso, ela nunca mais quis, né? Abandonou. Então a aversão, né? E incapacidade de fazer o mesmo, aquilo fica tão para trás que é incapaz de fazer o mesmo porque sentiu o coração de Deus, né? Então, em relação ao arrependimento intelectual ou emocional isolados não traz transformação. É bom a gente entender, porque quando a gente vê que não tem, né, muitas vezes a gente pode concordar de cabeça, é verdade, Deus é aquilo, tal, de cabeça. Mas aqui falar intelectual, emocional, isolado, não transformou meu coração. Meu coração ainda está mal. Né? Eu posso não ter, né, fazer assim, exteriormente, mas o coração ainda não está correto. Né? Então, o verdadeiro arrependimento tem consequências de transformar o coração na mente, na emoção, no desejo. Né? E se não haja frutos, é necessário buscar esse dom de Deus, porque é um dom de Deus. E a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, para não viver no engano. Né? Quem quer, né? Eu quero ir para o céu, de repente eu estou indo para o inferno? Já pensou? Misericórdia. Né? Por que a gente diz isso? Porque a gente viu tantos problemas, né? De liderança, de líderes, né? No mundo inteiro. Né? Pastor, é isso, aquilo, de repente cai. Como que acontece isso? Não é? Então, o arrependimento no começo pode ser uma coisa assim, mas lá na frente fica um rombo. Né? Então, vamos nos cuidar. E glória a Deus que Deus dá, é dom de Deus. Então, vamos pedir. Vamos ficar como aquela mulher, sabe? Aquela mulher que fica importunando, fala assim, não, Deus, eu quero. Não, Deus, eu quero. Né? Quem já ficou lá o tempo inteiro lá falando? Eu fiquei meses e meses e meses, mais de 6 meses, por 1 hora orando, ligo para Deus visitar. Fiquei. E Deus veio. Tem que ter uma determinação de buscar. Né? Aquele que quer servir ao Senhor, quer buscar, tem que ter uma determinação. Porque senão nós vamos ficar que nem água, né? Nas ondas, onde a onda leva, vai. Bate para cá, vai. Bate para lá, vai. Nós não podemos ser assim. Né? Aqui eu vou até pular, tá? Sempre houve a transformação. Agora, então, o que é o velho homem? Né? Se eu conseguir dar até o velho homem, o resto eu acho que dá para entender por tabela, tá bom? Então, o velho homem é a natureza humana que ficou dentro de nós, né? Enquanto nós comandávamos a nossa vida. Olha só, está tudo pretinho, né? É o velho homem, né? A natureza rebelde, né? Então, nós vamos ver aqui, olha só, Romanos 1, são várias passagens, mas um só para... Nós vemos que Paulo, se nós quisermos ver a natureza humana, ou frutos da carne, em cada carta dele, ele fala, porque eu acho que ele teve tanta revelação de Deus, ele teve um entendimento daquilo que aconteceu no ser humano e a obra de Deus, a obra de Jesus naquela cruz. Eu acho que Deus deu uma coisa para ele, e em todas as cartas ele fala da natureza humana e aquilo que Deus quer operar. Né? O Espírito Santo operando nos corações. Então, aqui é só Romanos que eu coloquei, mas além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental
para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Olha só, a que ponto nós chegamos? Inventores de prática do mal, né? E a Bíblia fala que, né, existe uma multiplicação do mal, né, da corrupção, assim que nós vivemos. Então, e no Antigo Testamento, isso no Novo Testamento, né, que Paulo fala em cada livro, Tiago fala, Pedro fala, Apocalipse, e no Antigo Testamento também, os profetas avisavam, né? E aqui estou falando do coração dividido, que foi a coisa mais terrível. Quer servir a Deus, mas não quer. Quer um pouco, mas não quer. E Juízes, a história foi assim, né? Quer, não quer. E no fim, né? Até a cultura ficou perdida, né? Agora, o que a Bíblia fala em relação à natureza, né, do homem? Né, que Deus conhece. Deus sabe não só a natureza, mas o coração que está lá dentro, Ele conhece. Né? E a terrível coisa, que a carne sempre vai militar contra o Espírito. Né? Paulo fala assim, o que vai ser dele se ele carregar a morte, o corpo, nas costas? Me perdi o versículo, mas... existia um castigo que era carregar o corpo de uma pessoa morta. O que acontece? O corpo da pessoa morta está gangrenando, está apodrecendo. E se eu carregar esse corpo com a morte, aquela gangrena vai passar para a minha pele, para a minha carne. Então, se eu carregar o velho homem, a minha velha natureza, eu vou ficar gangrenada também. Né, com a podridão. Então, agora, o que eu tenho que fazer para livrar do velho homem? Né? O velho homem está lá. E a questão do velho homem é que ele tem um associado. Ele tem as trevas lá junto, ajudando ele. E a Bíblia fala que a inclinação da carne é para a morte, e a inclinação do espírito é para a vida. Então... primeira coisa, buscar o Senhor, desde o começo, né? Buscar ao Senhor, né? Amós fala, busca o Senhor, né? Buscai ao Senhor. Deus fala para Davi, buscai a minha face. Davi fala, a tua face te buscarei. Que lindo! Né? E despir do velho homem, né? São passagens, são versículos, né? Que tá na Bíblia, né? Então, é fugir daquilo que é mal, né? Mortificar, renunciar ao velho homem. E aqui que fala, né? Quando Jesus fala assim, quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Toma a cruz, porque se eu tiver que carregar o velho homem nas minhas costas, aquele velho homem, a podridão, vai passar para a minha carne. Né? Mas eu tenho lugar para colocar, na cruz. Né? E Jesus, né, até tem hora que, quem já falou assim, Deus está pesado, Senhor, o negócio aqui está pesado, Senhor, não tô. Mas sabe que até para Jesus a cruz foi pesada? Deus não mandou o Simão lá carregar, ajudar Jesus? Né? E ele foi lá, mas só que o que aconteceu? O Espírito Santo ressuscitou, e Deus nos deu o Espírito, Jesus subiu, Jesus enviou o Espírito Santo para nós temos o Espírito Santo, glória a Deus. Então, eu tenho que carregar essa cruz, mas é o melhor lugar para a carne. Senão, onde que eu vou deixar? Se eu deixar nas minhas costas, se deixar comigo, o que acontece? Vai me apodrecer. E a inclinação da carne é para a morte. Né? Vai me apodrecer. Mas se eu tenho um lugar para colocar, e eu tenho o Espírito Santo, glória a Deus, porque as trevas vão fazer uma dupla dinâmica com a carne, assim, poderosa. E a gente sabe que as trevas, Paulo fala assim, que ele não despreza os ardis do inimigo, porque o inimigo vem mesmo e é forte.
Mas a Bíblia também fala assim, ele é muito mais forte que nós, mas a Bíblia fala assim, bem maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós carregamos essa cruz sim, porque é para colocar a carne, a natureza humana. E aí vem o Espírito Santo que nos ajuda cada um do povo dele, glória a Deus, né? E levanta, porque nós ficamos cansados. Não, Deus está difícil, Deus, né? Mas quando vem o Espírito Santo, vem um renovo, vem a força. E quando nós somos fracos, Deus fala que Ele é forte em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Então essa é a época da graça, a graça e o Espírito Santo em nós. A bênção que é, nós vivemos esse tempo onde o Espírito Santo pode estar dentro de nós e Deus operar, né? Porque fora de nós dependia da minha permissão, né? Não, até agora também, mas dentro de nós ele já opera o querer, já opera o realizar. Isso é tremendo, porque se Paulo fala assim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero não quero eu faço, fica uma situação difícil, realmente, parece que aquilo quer dominar a nossa vida. Mas quando vem Deus com o Espírito Santo que opera tanto o querer quanto o realizar, gente, isso é muito poderoso. O inimigo é forte mesmo, mas o Espírito Santo, o Senhor Deus, é muito mais que isso. Glória a Deus. Né? É isso que nós temos, né? A graça de Deus, né? Aqui, apresentar-se a Deus, né? Romanos 12:1, Paulo fala assim, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos vivos, como oferta. Gente, o que uma oferta é feita num altar? Apresentais, né, no altar. Uma oferta no altar, ela é queimada. Não é uma oferta assim, eu vou dar, que gostoso. Não, ela é queimada. A oferta está lá para ser queimada, para virar cinza, para não virar nada, e depois a cinza joga fora. Né? Então, despir do velho homem, se apresenta a Deus, né? E Deus vai queimar, glória a Deus, vai queimar o que é impureza, glória a Deus. Né? Dói. Às vezes pode doer na carne, mas a impureza sair é um livramento. É como que a impureza fosse um veneno. É como que Deus estivesse tirando o veneno da nossa vida. Como que nós podemos livrar do velho homem? Renovando a mente, né? Romanos 12:2 fala assim, não conformeis com este mundo, mas tem Bíblia que fala, a versão transformai-vos, mas o original é sede transformados, porque transformai-vos é imperativo para eu me transformar. Eu digo isso porque bons anos eu pensei nisso e realmente deu tudo errado. Mas quando entendi que sede transformados, é o sede que é o imperativo, é permitir que o Espírito Santo, que a graça de Deus venha e nos transforme. Olha só que bênção. Eu nem tenho que fazer esse esforço. Deus vem e faz. Né? Lógico, tem a nossa parte de corresponder com fé, em obediência e em determinação. Né? Então, olha só, esse desenho lá. A mente está cheia de minhoca. Né? Quando as coisas não são do Senhor, é minhoca. Né? Pensa naquilo, na fofoca, né? Mas a Bíblia fala assim, né? Para estar renovando a mente com a palavra de Deus. Olha só, quando vem a palavra de Deus nessa figura de baixo, a mente fica iluminada, tem luz, porque a palavra é luz, Jesus é luz, né? Então, e pela aula do pastor Arthur também, né? Quando vem as conexões, vem luz, tem eletricidade aqui, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa alma, mexe com o físico, mexe com tudo, glória a Deus, né? Agora, vestir o novo homem, o que é vestir o novo homem, né? Que a Bíblia fala. A parábola da grande ceia, aqueles convidados todos que no fim foram os mendigos, foram todo mundo convidados, porque aqueles que foram convidados não queriam ir, e eles foram tirados da festa,
E fala assim, mas Deus, como assim? Não era para convidar? Mas eles não estavam vestidos adequadamente. Mas como? Se eles eram mendigos, tal, como que eles vão ter vestido de festa? Mas Deus não estava falando disso. Deus estava falando, sabe o quê? As vestes espirituais, a salvação. Então, aqui, Deus está olhando o coração. Né? Vestir o novo homem é o coração, é a salvação. Né? Eclesiastes 9 fala assim, que nunca falte na sua vida as vestes brancas e a unção. Né? A unção de Deus, a presença de Deus. Este é o novo homem, a unção de Deus. Né? Andando no Espírito, Gálatas, né? Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Né? Então está cheio do Espírito. A nossa vida é estar cheio do Espírito. Porque se o Espírito Santo não tiver lugar, a carne vai ter lugar. Então é uma escolha, é uma determinação. Ou é a carne ou é o Espírito na minha vida. O que eu quero? Né? É uma determinação. Tá? Então, tem outros itens, mas eu vou até... Agora, então, o novo homem, né? É o contrário. Então, o novo homem é o homem que foi criado. O Espírito Santo já está vivendo no novo homem. Ele está... aqui esqueci de colocar o coração na figura, mas Jesus está em primeiro lugar. Tanto é que Deus, desde o começo, fala assim, né? Moisés, Deus falava assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. Por quê? O coração ficou dividido. Eva dividiu, né? Com aquilo que a serpente disse, que Deus não foi o primeiro, mas então Deus fala, amarás o Senhor de todo o teu coração. Quando entra o Espírito Santo e Jesus reinando no coração, aí o novo homem, ele pode aparecer, ele pode manifestar, ele pode dar os frutos, né, do Espírito. Então, o problema aqui, como foi o coração dividido? Foi terrível, tá? Então, os passos, né, nascer de novo é ter o Espírito Santo, tá? Isso aqui não tem, né, exercer a fé, crer, fé, pela palavra. Então, por isso que sempre nós dizemos, leia a palavra, faça o curso, palavra. Por quê? A fé pelo ouvir pela palavra, e a fé vai fazer com que haja uma determinação, né? E essa determinação que vai fazer a diferença na nossa vida. É a nossa parte. Se tudo é pela graça, podia falar assim, graça, tudo Deus faz, então não tem que fazer nada porque Deus faz. Não, tem a nossa parte, essa determinação. Né? Porque se não determinar, a gente não chega a lugar nenhum. Mas né, com a fé, Deus já deu a semente da fé. Né? Se existe uma determinação, nós vamos chegar naquilo que Deus quer. Amém? Então, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Então, aqui também, no Antigo Testamento ele já falava, conheçamos e prossigamos em conhecer. Pedro fala, crescei no conhecimento e na graça, né? Conhecer quem Deus é. Né? Vai ser na palavra, na fé, na determinação. Tá? Agora que nós vamos entrar nas bem-aventuras, desculpa, gente, por causa do horário, tá? Mateus 5, 3 a 12, né? Então, aqui, no Sermão da Montanha, Jesus fala da essência do reino de Deus, né? E para que todo o povo visse que não era aquilo que todo mundo podia, né? Falar assim, o rei vem, são as coisas naturais no território, mas dentro do coração. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, o contrário seria orgulho e rebeldia. Qual atitude para combater o orgulho? Porque nós nascemos com orgulho, por mais que nós pensarmos, eu não sou orgulhosa, eu não sou rebelde, mas a Bíblia, né, em Salmos fala o quê? A teimosia. Não sei se cada um já percebeu que cada criança, desde que nasce, é tão teimosa. Eu quero, é assim, né? E cada um tem o seu jeitinho, é uma teimosia, é pecado de rebeldia, dizem lá em Samuel, né? Então, porque eu quero, é assim, né? Eu não estou pensando em Deus, eu estou independente, né? Então, qual a atitude para combater isso? A humildade, né? E como que faz isso? Pela submissão. Submissão não para submeter a tudo, não, a Deus, tá? E é que chegou o horário, né? Mas olha,
Vocês têm os slides, né? E para quem quiser, nós vamos ter a apostila também. Mas o mais importante de tudo aqui quem é do Espírito, quem nasce do Espírito é Espírito, quem é da carne é da carne. Né? Então, nós temos que nascer no Espírito. Então, e se nós temos a semente do Espírito, nós vamos frutificar as coisas do Espírito. Então, o que nós temos que fazer é se encher do Espírito para que a carne não tenha lugar, para que se o Espírito Santo não tiver lugar, Jesus não for a primazia, ou a carne vai ter lugar. Né? Então, o importante, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, porque os frutos que nós podemos dar no caráter vai ser frutos do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, né, enchei-vos do Espírito, né, e crescei no conhecimento e na graça do Senhor. Então, Deus abençoe, em nome de Jesus.